A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 37 e versículo de número 5, que diz assim: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, mas o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar, irmãos, que José, ele teve uma ingenuidade e contou para os irmãos dele os sonhos que Deus havia dado para ele, sendo que os irmãos dele já invejavam a ele, sendo que os irmãos dele já mostravam que não gostavam dele, já mostravam que verdadeiramente eles não gostavam de José. Então não tinha por que José estar contando sonhos, não tinha por que José estar relatando para os seus irmãos aquilo que Deus havia mostrado para ele. Você tem que entender uma coisa: nem tudo que Deus te revela, nem tudo que Deus te mostra pode ser exposto, pode ser dito. Irmã, mas é porque é a irmã fulana, eu gosto muito dela, é irmão ciclano, eu gosto muito dele, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é meu primo, é meu tio. E Deus está dizendo: tem coisas que eu te revelo que são segredos. Que possamos ter um filtro, irmãos, na nossa vida para entendermos, para a gente compreender o que a gente pode contar e o que a gente não pode. José, ele aprendeu muito aqui após tudo isso que ele viveu. Porque ele compreendeu, irmãos, que realmente era propósito de Deus ele estar no Egito. Realmente as coisas tinham que acontecer daquela forma para que José fosse moldado. Mas nós sabemos, irmãos, que algumas coisas poderiam ter sido evitadas. Porque tem coisas que, se a gente falar demais, a gente acaba perdendo. Quase por pouco José não perde os sonhos que Deus colocou no coração dele. Por pouco os irmãos de José não mataram ele, porque a Bíblia deixa claro que os irmãos de José queriam matar ele. E tem pessoas, irmãos, que elas são assim. Elas querem matar, mandarai os sonhos e os projetos. E é por isso que nós temos que ter cuidado. Se Deus não tivesse misericórdia e não tivesse verdadeiramente um plano grande na vida de José, José ia morrer na mão dos irmãos. Por quê? Porque falou demais. Você não pode estar falando muito. Declare comigo: meu Deus vai refrear a minha língua e me mostrar o que eu posso falar e o que eu não posso. O meu Deus vai refrear a minha língua e mostrar o que eu posso falar e o que eu não posso. Irmãos, tem momentos que Deus tem que botar um freio. Porque senão a gente acaba falando muito. Senão a gente acaba expressando muito a nossa alegria. Porque, irmãos, quando José, ele conta isso para os seus irmãos, ele estava expressando a sua alegria. Ele estava mostrando ali que ele teve sonhos. Não foi realmente porque ele queria ser melhor do que os seus irmãos, mas porque a alegria de José era tão grande por ver aqueles sonhos, por ver que Deus o havia escolhido para coisas grandes. Porque com certeza, irmãos, José conhecia o que Deus tinha com seu pai. José conhecia para que Deus chamou Jacó, por que Deus havia escolhido Jacó, que Deus havia se apresentado através de 2 sonhos também para a vida de Jacó. Porque Jacó também sonhou, o pai de José. Ele também teve 2 sonhos. Então, nós vamos observar, irmãos, que quando José conta aquilo para os seus irmãos, era porque ele estava feliz, com certeza, por conhecer a história de seu pai e por saber que o Deus de seu pai havia escolhido José para se manifestar para ele. E a gente sabe, irmãos, que a alegria incomoda. A gente sabe que os propósitos de Deus incomodam. Ser escolhido por Deus incomoda. Os irmãos de José não queriam passar pelo processo de José, mas queriam a honra dele. E tem pessoas que são assim, irmãos. Elas querem os seus sonhos, elas querem aquilo que Deus tem para a sua vida, mas elas não querem pagar o preço que você paga. Elas não querem renunciar o quanto você renuncia. Elas não querem sentir as dores que você sente, porque a bênção todo mundo quer. Mas eu quero querer o processo. Eu quero ver a baracantarás, tu querer ser vendido como escravo.
Eu quero ver ser caluniado. Eu quero ver ficar dentro de uma prisão esquecido. Rabaracanta, se alguém quer, não quer não. Eles querem o governo. Deirabararrasto. Tem gente que olha pra você e quer a sua honra. E quer o seu casamento, mas não sabe o preço que você pagou e paga pra manter ele de pé. Porque ver o resultado dos outros é fácil, mas o processo, ninguém enxerga não. Querem o seu comércio, mas não sabe a luta que você tem pra manter ele de pé. Querem o seu ministério, mas não sabe a luta que você trava diariamente para ter a unção que você tem. Você está compreendendo, irmãos, que tem coisas que causam inveja nas pessoas, mas o preço elas não querem pagar? Elas não querem renunciar, mas querem viver aquilo que você vive. É por isso que você tem que ter cuidado com o que você fala. É por isso que você tem cuidado com aquilo que você tem pronunciado e para quem você tem contado os sonhos e para quem você tem contado os projetos e a quem você tem colocado no meio dos sonhos, dos projetos que Deus colocou na sua vida. Porque José tinha sonhos e projetos que não pertenciam a ele, mas pertenciam a Deus. José conta e relata para os seus irmãos porque ele estava feliz. Você vai ver aqui ele dizendo, rogo-vos, ou seja, eu peço que vocês escutem o sonho que eu tive, eu quero compartilhar. E geralmente é assim, né, irmãos? Quando a gente tem uma bênção, uma vitória, nós queremos compartilhar, mas nós temos que ter a maturidade de entender que nem tudo pode ser compartilhado antes do tempo. Que tem um tempo até para você testemunhar. Tem um tempo até para você contar, declare comigo, meu Deus está me mostrando qual é o tempo certo de falar minha bênção. O meu Deus está me mostrando qual é o tempo certo de falar minha bênção. Você não pode falar antes de se cumprir. José falou antes dos sonhos acontecerem. O que aconteceu com ele? Quase morre. Então tem coisas que não se cumpriram na sua vida ainda, que você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado a falar, você tem que ter cuidado a quem você vai contar. Porque pessoas podem realmente tentar destruir os planos de Deus. É como eu falei, os irmãos de José não conseguiram destruir o que Deus tinha com José, sabe por quê? Porque Deus teve misericórdia. Porque Deus estava com José. Mas o processo José passou. E tem processos na nossa vida, irmãos, que a gente passa que são desnecessários. Que a gente pode não passar, mas às vezes a gente passa porque quer, porque falamos muito. Lembra do rei Ezequias? Ele abriu o palácio e mostrou tudo que ele possuía para os embaixadores de Babilônia. Não teve riqueza, não teve nada de bom dentro do palácio que o rei Ezequias não mostrasse. E qual foi o resultado daquilo? O profeta Isaías disse ao rei Ezequias, os babilônicos vão vir e vão tomar tudo, vão destruir. Ou seja, você mostrou tudo. Nós temos que ter um filtro, irmãos, para entender o que a gente pode mostrar, o que a gente pode falar e o que a gente não pode. Nós temos que ter a maturidade de entender que nem tudo se mostra. O mesmo exército que o rei Ezequias confiou foi o mesmo que depois veio para destruir Jerusalém. Você entende isso? Os mesmos irmãos que José contou os sonhos foram os mesmos que queriam matar José. E se Deus não tivesse na vida dele, não tivesse misericórdia dele, ele tinha morrido. Foi vendido como escravo pelos próprios irmãos que ele confiou. Deirabaracantarasto. Sansão foi traído pela mulher que ele confiou. Então cuidado em quem você tem confiado. Cuidado a quem você tem contado os teus sonhos. A quem você tem contado os teus projetos. Irmã, eu não tenho medo de inveja. Eu não estou falando aqui para você ter medo de inveja. E eu não estou lhe dizendo aqui que a inveja é maior do que o nosso Deus. Não, nosso Deus é maior do que toda inveja. Mas se não houver vigilância, se a brecha estiver aberta, a inveja pode ir destruir. A inveja, irmãos, é terrível, é isso mesmo. Então ela pode sim destruir planos e projetos. Quantas pessoas estão motivadas com o projeto, mas elas abrem a boca e confiam. Elas abrem a boca e contam aquele projeto. Parece que jogaram um balde de água fria nelas. Aí a pessoa já fica assim, sabe, desmotivada, já sente cansaço, já não quer mais aquele projeto. Por quê? Porque falou muito. Que o Senhor nos direcione, irmãos, aquilo que a gente pode falar e aquilo que não pode ser dito. Aquilo que ainda não aconteceu, nós temos que ter a maturidade de guardar. Tá com um projeto? Guarde. Tem um sonho que você vai fazer realmente se cumprir, acontecer, que está próximo do cumprimento dele? Guarde.
Quando for o tempo de dar o testemunho, quando tiver tudo certo, que o Espírito Santo diz assim, agora você pode dar o testemunho. Você abre a tua boca e fala, porque o que ninguém sabe, irmãos, ninguém consegue estragar. Ninguém consegue destruir. Nós temos que ter essa maturidade de entender que nós não podemos falar demais. Que nós não podemos contar aquilo que Deus, aleluia, não mandou a gente contar. Nós temos que ter a maturidade de guardar muitas coisas no coração. Às vezes a gente quer contar para o ser humano aquilo que é pra gente contar para Deus. Tem um sonho, tem um projeto, conta para Deus. Tá perto da conclusão, tá feliz? Fala para Deus que você tá feliz, converse com Deus. Deus não vai ter inveja de você, Deus não vai te trair nunca. Muito pelo contrário, Ele vai te ajudar, porque Ele se alegra ao ver os filhos dele cumprindo os projetos, os sonhos, sabe? Se alegrando. Então conte para quem verdadeiramente quer o seu bem. Conte para quem torce por você. E mãe, eu não vou confiar em ninguém na face da terra, não é isso. Mas tem coisas, irmãos, que é segredo. Tem coisas que é entre Deus e a gente e Deus. E nós temos que ter essa maturidade. Foi por falta dessa maturidade que José quase morre. E isso é mais sério do que a gente pensa. Foi por falta dessa maturidade que quase José perde tudo. Rahasturabaраmandarai. E Deus, Ele diz para você, cuidado. Cuidado para você não perder tudo que eu coloquei nas tuas mãos. O rei Ezequias, ele recebeu uma sentença. Ele só não morreu porque Deus teve misericórdia dele. Mas houve uma sentença ali para o povo de Jerusalém. Por quê? Porque o rei Ezequias, sem sabedoria, abriu tudo para os embaixadores de Babilônia. Mostrou todos os segredos. Teu marido é um bom esposo? Guarde para você. Tá passeando com a tua família? Guarde para você. Tua esposa é uma ótima, excelente esposa? Guarde para você. Os teus filhos são uma bênção? Guarde para você. Nem tudo, irmãos, pode ser exposto. Nem tudo pode ser dito. Nem tudo pode ser contado. E nós temos que ter essa maturidade. Nós temos que compreender, irmãos, que tem tempo pra gente falar e tem tempo pra gente se calar. Tem coisas que a gente pode expor, mas tem coisas que a gente não pode. O que é precioso a gente não expõe. O que é precioso a gente guarda. O que é precioso a gente esconde. Então esconda aquilo que é precioso pra você. Não saia contando, não saia mostrando. No tempo certo, se você tiver que dar o testemunho, Deus vai lhe testificar. Mas enquanto for projeto, enquanto for sonho, enquanto você estiver ali ainda se projetando para viver, guarde para você. E tem pessoas, irmãos, que nem alguns testemunhos nossos elas podem ouvir, sabia? Tem pessoas que elas não podem saber da nossa alegria. Elas podem olhar e desconfiar, mas saber, ter certeza, ver, elas não podem. Sabe por quê? Porque tem gente que é terrível, tem gente que tem o mesmo espírito que os irmãos José tinha. Querem matar quando vê o outro feliz. Então, em nome de Jesus, aquilo que for segredo, na verdade, aquilo que for precioso para você, não exponha, mas guarde. Isso é um alerta de Deus para que você possa ter a maturidade de guardar aquilo que é segredo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Te agradecer, Pai, porque o Senhor é Deus, Pai, que fala, que confirma, que testifica. O Senhor é Deus que dá os sonhos, meu Deus, coloca os sonhos no nosso coração. Mas nós temos que ter a maturidade, a sabedoria de não falarmos para todo mundo, porque tem pessoas que não estão preparadas para ver a nossa vitória, tem pessoas que não estão preparadas para nos ver abençoados, Pai, e nós temos que ter, meu Pai amado, discernimento de saber para quem a gente conta e para quem a gente não conta, o que a gente fala e o que a gente não fala. Não deixa, Pai, a gente está expondo os segredos, falando demais, meu Pai, porque aquilo que é dos céus para nossa vida, meu Pai, também é segredo. Tem coisas espirituais que nós não podemos contar para ninguém. Oh, meu Deus, nos mostra o que nós podemos falar e o que nós não podemos. Nos dá, meu Pai, essa maturidade. Pai, eu te peço que o Senhor nos cubra com teu sangue, que o Senhor cure, liberte, restaure, anime e restitua. Abra a porta de emprego, fecha a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados.
Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercero e te peço que essa cura, que essa restauração, que essa libertação, que essa assinatura, que essa causa ganhe na justiça, que essa aprovação para quem precisa ser aprovado venha chegar, venha acontecer, e que lindos testemunhos, Pai, venham ser gerados em nome de Jesus a partir de agora. Continue conosco, assim eu te peço e já te agradeço, Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus, ele diz para você que você precisa ter a maturidade. Os irmãos de José eram irmãos dele, era o mesmo sangue, mas não queriam ver o bem de José. Tem pessoas que estão próximas de você, mas elas não querem te ver crescer. Tem pessoas que querem ver você bem, mas nunca melhor do que elas. Os irmãos de José não aceitavam que José era uma escolha de Deus para algo grande. Tem gente que, infelizmente, não aceita que Deus te chamou, que Deus te separou para algo grande. Então, em nome de Jesus, vigie a quem você conta as suas alegrias, os seus sonhos e os seus projetos. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.